Oi, tudo bem? A gente está aqui ao vivo. Vamos esperar um pouquinho, a gente acabou de começar, né? Vamos esperar a nossa convidada chegar, vamos esperar as pessoas estarem percebendo que a live já começou. Ah lá, a gente já tem uma convidada. Vou ensinar para ela. Né? Então, vamos lá. Já começou aqui. Meu nome é Nana, né? A gente está hoje aqui pelo Vozes Negras para fazer uma live com a escritora Cristiane Sobral, né? É o nosso terceiro encontro já, né? No primeiro a gente entrevistou a Nana Martins, sou eu. Depois a gente entrevistou o escritor Akins Quinté, né? E agora, nessa terceira rodada, a gente vai estar com a Cristiane Sobral, que acabou de entrar aqui, né? Vamos chamá-la aqui. Então, vamos lá. Aguardando a Cristiane. Agora a gente tá aguardando a Cristiane. Tá falando um oi pra gente. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? A gente conversou tanto essa semana, né? Mas se vê. Muito, é outra coisa. Face to face é outra coisa, né? Que saudade, quanto tempo, né? Que a gente não se vê também. Anos, né? Anos. São esses caminhos dos escritores que se cruzam em certos momentos, distanciam em outros. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. A gente começou a live agora. Tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? Eu acho que sim. Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo aqui pra mim. Aqui pra mim tá um eco. Mas o meu? Não, o seu não tá com eco, tá tranquilo. Não? Tá tranquilo? Então tá. Só agradecer no começo a equipe do Sarau Vozes Negras, né? Que no Sarau a gente não faz nada sozinho. A Fabes e a Jeff, que ajudaram a gente a estar pesquisando, né? A estar escolhendo as escritoras para a gente conversar, a estar lendo os textos juntos. A gente faz um trabalho conjunto bem legal. Esse livro aqui que eu estou sendo, nem é meu. É do Jeff, autografado. Tá aqui, engraçado os meus livros. Fala um pouquinho pra gente falar dos seus livros. Você tá com uma promoção agora, né? Menina, tô com uma promoção. Eles estão pedindo, estão dizendo que tá com eco, mas espera aí, gente. Eu sou uma pessoa ligadíssima no 220. Eu já ouvi e já tô preparando aqui o meu fone. Vou colocar o fone, vai melhorar esse problema do eco. Acho que você seu fone também, né? Para ver se resolve. Porque geralmente, quando tá com problema de eco, a gente coloca o fone e fica melhor. Agora, para mim, não tem mais eco. Melhorou? Ótimo. Muito. Então, pronto. Problema resolvido. Então, vamos lá. Eu tenho 9 livros publicados. E esse ano eu estou comemorando 20 anos que eu publiquei meu primeiro livro. 20 anos. Ano que vem já posso sair de casa, já completa a minha maioridade. Então, eu estou fazendo muita coisa legal esse ano para comemorar esses 20 anos. E uma delas é a promoção agora de frete grátis para todos os meus livros. É só entrar, os livros estão com preço único de R$40 e frete grátis, vão autografados, estou mandando um brinde surpresa para cada pessoa, e é só mandar uma mensagem agora lá no @Instagram Artista, escreve eu quero, que o pessoal da minha assessoria já está lá preparado para responder todo mundo, com as informações de conta bancária e tudo, de como que compra o livro. @Cristiane Sobral Artista. São 9 livros, vocês podem escolher todos, ou podem começar a fazer a leitura das obras, por onde vocês quiserem, pelos contos, pela poesia, pela literatura infantil, pelo teatro, que são os gêneros que eu escrevo, pela ficção, não ficção também. Eu tenho esse livro que fala sobre teatros negros,
que é uma pesquisa sobre as companhias de teatro negro no Brasil, que é a minha dissertação de mestrado. Falo dos teatros negros a partir de Abdias do Nascimento e também da companhia Cabeça Feita, que eu dirigi por 18 anos, uma companhia de teatro formada só por atores negros. Então, para quem está interessado em teatro, uma pesquisa do ponto de vista histórico e estético no campo dos teatros negros brasileiros, tá bom? Tudo lá no @Instagram Artista. Você está com todos os seus livros aí? Eu não sei se eu estou com todos, mas espera aí, acho que eu estou com Teatros Negros. Uhum. Assim fica melhor, né? Para ver? Dá para ver? Uhum. Estou com Terra Negra, que é de poesia, que eu saiu já pedi, eu quero pela muito. editora Malê, que tem um prefácio lindo da Elisa Lucinda, maravilhoso. Tenho Não Vou Mais Lavar os Pratos, que esse está comemorando 10 anos, porque esse foi o primeiro livro que eu publiquei, é de poesia. A gente adora esse poema, a gente adora esse livro. O Tapete Voador, que também é de contos, pela editora Malê. Que é o que eu tenho aqui também. Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz, de poesia também. Essa mulher negra linda aqui na capa. Lindo. O Tapete Voador também, a gente olhou muito a estética, essa mulher aqui, maravilhosa. Eu penso no livro desde a capa, a diagramação. Eu, com o tempo, assim, eu fui me envolvendo cada vez mais com essa questão do conceito do corpo, que é o livro. Então, o livro enquanto capa, enquanto papel, essa é Uma Boneca no Lixo, é a peça de teatro, a primeira peça de teatro que eu publiquei. A gente ganhou o prêmio de melhor espetáculo aqui no DF. Ela tem as partituras, porque tem músicas, é toda ilustrada. Todos os personagens são negros. E aí tem as ilustrações maravilhosas do Manu Militão, que é um artista aqui de Brasília. Olha que linda. Esse também tá à venda, você tem Tá também. Dele. Ele é também... Esse livro muita gente não conhece, porque ele saiu ano passado pela editora Quilombo de BH, e é uma peça de teatro, né? Então, muitos que estão pesquisando na área de literatura adquirem os outros, mas essa obra aqui, ela é uma obra que eu fiquei em cartaz 15 anos no palco, e eu só consegui publicar no ano passado. É uma obra já bem antiga, só com personagens negros também. Fala de relacionamentos afetivos entre pessoas negras, fala sobre racismo na infância, fala da questão dos nossos mais velhos, né? Então tem personagens de várias gerações a partir da história de uma menina negra que é achada numa lata de lixo. Por isso que o nome do livro é Uma Boneca no Lixo. É engraçado, porque meu irmão falava que minha mãe tinha me achado na lata do lixo da freguesia do O. Você falou isso. Ele sempre contava essa história quando eu era criança. E minha mãe brigava com ele. Onde já se viu falar isso? Que massa! Geralmente é irmão que tem ciúme que fala isso, né? Irmão que se sente preterido fala isso, que é para provocar a irmã. Você tem mais algum aí para mostrar pra gente? Eu tenho outros, mas eles não sei se estão aqui. Não estão aqui. A Tainá, Guardiã das Flores, que é o que eu escrevi com a minha filha, o infantil. Foi lançado há pouco tempo também, né? Foi lançado em 2017, acho, 2018. E tem Esperando o Zumbi, que é a peça de teatro, que também saiu pela Funarte. É uma antologia com 16 dramaturgos negros. Esse não está na minha promoção, porque é um livro, é uma antologia com vários, né? Autores. Esses 9 que eu tenho são os livros mesmo individuais, né? Fora, então, na promoção estão esses livros... Fora as coletâneas que você já participou. Fora as coletâneas. Eu comecei nos Cadernos Negros, 23, né? Em 2000. Minha escola literária foram os Cadernos Negros. Para quem não conhece, essa antologia maravilhosa, que foi fundada pela Esmeralda Ribeiro, Cuti,
Márcio Barbosa e outros, lá em 1978, em São Paulo, no mesmo ano da fundação do movimento negro, né? Então, é muito importante destacar esse aspecto político e estético literário da antologia, que já tem 42 anos, gente. Então, isso significa que vocês têm aí 42 livros para ler, um por ano, um ano poesia, um ano contos. Para quem trabalha em escolas, para quem quer levar essa discussão para grupos, né? São muitos autores maravilhosos que estão fora do mercado editorial. Como é que pode um livro estar há 42 anos sendo publicado e estar fora do mercado editorial tradicional, né? A Esmeralda Ribeiro vai estar com a gente aqui no Sarau, dia 16. Ela e a Mari Vieira, que também estão nesse Cadernos Negros. Sim. A Cristiane Sobral também está nesse Cadernos Negros 40, né? Por isso que ele está aqui. Estamos aí. A gente já apresentou um pouco você, vamos voltar aqui um pouquinho para o roteiro, né? A Cristiane, ela tem 9 livros publicados, como ela já falou, né? Ela trabalha em várias frentes, né, da arte literária, que é o teatro, a poesia, o conto, né? Pelo que eu vi, você vai lançar um romance brevemente, né? Pelas pesquisas Exatamente. que eu fiz. Ela já ganhou vários prêmios literários, né? Além disso, ela é licenciada em teatro, é mestre em artes, né, pela UNB, já ganhou diversos prêmios literários. Os livros que a gente mais usa no Sarau é Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz e Não Vou Lavar os Pratos, né? E vamos ver o que mais. E ela possui, né? A obra da autora nos surpreende de seus trabalhos serem de uma gama estética e literária profundamente inovadora, né? Ela tem uma linguagem própria que não só inova na maneira como ela escreve, como com os seus temas, né? Então, Cristiane Sobral é um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente, né? Esse projeto é um projeto que vai durar esse ano todo. A nossa intenção é conversar com os grandes nomes da literatura negra do país e trazer gente nova que ainda não tem essa visibilidade que deveria, porque a gente quer mostrar quanto talento literário a gente tem no Brasil. Exatamente. É uma meta que a gente tem no Sarau aqui, quando a gente fazia presencial, e devido à quarentena, a gente trouxe para o Instagram, e é um projeto que está dando muito certo. Né? É um prazer estar conversando com você. Eu quero agradecer pelo convite, deixa eu só agradecer muito quem fez a arte, quem ajudou, mandando as mensagens, a você, querida, pelo convite tão gentil, a todas as pessoas que estão entrando aí na live, que estão me saudando, que estão mandando boa tarde, estão parabenizando. Tá aqui a família Garcia, Lídia Garcia e Alê Garcia, que é minha família também, de coração. São mulheres maravilhosas, artistas, educadora Lídia Garcia, uma das grandes fundadoras do movimento negro lá do Distrito Federal. E um monte de gente aqui que eu conheço. A Aline, que é da minha equipe de trabalho. E só gente boa aqui. Cristiane Veloso, de BH. Tá escrita Jaci. Tem muita gente, tem muita gente. Vamos falando aí do povo todo que veio para a nossa conversa de roda, de conversa de axé, de coisas boas, porque nós precisamos levantar nosso astral, né? Tá. E aí, o que você preparou para ler para a gente começar? Olha, eu preparei a pedidos de vocês o poema do livro Terra Negra. Quem sabe em Aruanda. Maravilhoso. Esse poema eu pensei tanto nele esses dias. A bênção, meu afilhado, Vitor Hugo tá aí também. Quem sabe em Aruanda. Eu só queria sentar na calçada e sorrir. Não lembrar que todos os dias eu preciso proteger meu corpo preto para existir. Quem sabe deitar debaixo de uma árvore até dormir. Esquecer que ainda é necessário correr. Porque muitos estiveram à minha frente, porque sou uma mulher preta, porque nunca mamei na teta de um estado ausente. Eu hoje
Só queria estar com os meus, não ter que explicar o meu Deus. Só queria não ter que afirmar quem eu sou e viver em paz. É o que todos queremos. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, né? E daí, quem que é Cristiane Sobral? Quando você se descobriu como escritora? E o que significa para você escrever? Eu me descobri por causa de uma moça chamada Marina Sobral, que é minha mamãe. A minha mamãe era parteira, líder comunitária e quase pastora. E a minha mamãe, quando fazia partos, ela me levava junto, eu devia ter uns 3 ou 5 anos, só que ela entrava na sala para fazer os partos e eu ficava do lado de fora, porque ela dizia, não, você é pequena, não pode ver o que está acontecendo. E eu do lado de fora da sala, ouvindo mamãe lá dentro, força, coragem, determinação, vamos lá, mulher, se dedica, fortalece, vai lá. Incentivando a mulher a botar a coisa melhor do mundo, que é um filho, para fora, né? E, de repente, a porta abria e a minha mãe saía com uma criança nos braços. Nana, a primeira vez que eu vi essa cena, eu tenho certeza que ali nasceu a Cristiane escritora. Lá no meu inconsciente, eu olhei para minha mãe e pensei, palavra gera vida. Porque como eu era muito pequena e eu não via o que estava acontecendo lá dentro, eu pensei que tivessem sido as palavras as responsáveis pelo nascimento da criança. Eu não sabia de onde saía a criança. Então eu disse, se palavra gera vida, e eu sou filha adotiva, então isso para mim é muito forte, porque eu acreditei que a minha mãe me gerou a partir do amor que ela tinha por mim, pelas palavras de amor que ela falava para mim, porque eu não saí da barriga da minha mãe, né? Então ali eu entendi que mamãe me pariu também, porque palavra gerava vida. E eu decidi que eu queria trabalhar na minha vida com as palavras. Com as palavras no teatro, na música, na literatura, onde quer que eu estivesse, o verbo viraria carne, porque essa é a minha decisão de vida, por meio das palavras. Bonita. Já é uma maneira de eu fazer uma homenagem para minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 7 anos e foi o acontecimento mais triste da minha vida. Mas eu sou tão grata à vida por tudo, porque também eu me tornei escritora por causa da morte da minha mãe. Porque eu fiquei tão triste que eu criei um mundo paralelo que era a Cristiane que ficava num cantinho escrevendo. E acredito que o destino, que o meu Odu estava traçado para ser daquela forma. Que bonito isso, né? A escrita, ela salva muita gente, né? Salva. O Aquins, quando esteve aqui, ele falou que a escrita salvou. Salva. E a escrita não te deixou sozinha no momento que você precisou dela, né? Não ela me estava deixou. lá para te acolher. Porque a escrita é um encontro consigo mesmo. Eu não acredito em salvacionismo, né? Nenhum. Mas eu acredito que a escrita, ela te leva para dentro do seu terreiro interior. Ela te joga no seu congá da inteligência. Quem escreve, pensa. Quem escreve, reflete. E quando você começa com esse processo, que na verdade começa com a leitura, porque mais do que escritores, nós temos que ser leitores, né? Você começa a fazer leitura de vida, leitura de mundo, e aí como que vem a salvação? Porque você vai fazer aquilo que você veio para fazer aqui na Terra, que é cuidar da tua vida. Coisa ótima! Cuidar da tua vida foi ótimo, conselho para todos agora. Gente, vai cuidar da tua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. É uma música de Itamar Assunção, maravilhoso, que eu adoro. Porque desde que eu decidi ser escritora, eu não tenho tempo para falar mal da vida de ninguém. Tá aqui a Thalita da minha equipe, a Aline da minha equipe, elas sabem o tanto que eu trabalho e eu não tenho tempo para falar mal da vida de ninguém. Ou eu cuido de menino, ou eu escrevo, ou eu cuido de casa,
ou eu vou viver os meus afetos. Não sobra tempo para falar mal da vida de ninguém. É engraçado essa coisa de você olhar para si pelo texto, porque eu fiz teatro um tempo, amador, mas o texto no teatro ele tem outra dimensão, né? A gente Sim. realmente olha para o texto, né? Cada Uhum. pedacinho, cada frase, cada intenção. E quando você falou tudo isso, me veio essa menção ao teatro imediatamente, a esse texto que a gente realmente engole, digere e fala: o que está sendo dito aqui? Qual que é a importância Sim. dessa palavra aqui? Né? Isso eu sinto muito nos seus textos também, que mesmo não sendo obras de teatro, mas tem essa coisa assim da palavra, da dimensão de cada palavra ali. Por Né? causa Na da minha poesia formação no também. teatro, né? Porque eu comecei a ganhar o pão, inclusive o Vitor Hugo está aqui, o grande ator premiado também de teatro, cinema, que está aqui na nossa live. Eu comecei a ganhar meu pão trabalhando como atriz. E o meu trabalho como atriz é o seguinte: você como atriz, você tem que ser uma pessoa humilde e servil, porque todo mundo manda. A gente entrega uma árvore para o diretor tirar uma folha. Então você tem que ser disponível para ser destruído, porque a criação é isso. Você só constrói quando você destrói. E eu venho do teatro, esse lugar onde a gente não tem que ter medo de ser criticado. E quando eu Sim, chego faz na literatura, eu digo, gente, escrever é a arte de cortar. Não é a primeira coisa que você escreve que é a melhor coisa, não. Você tem que escrever 40 vezes o mesmo texto, muitas vezes, para fazer primeira versão. Estou dando oficina de escrita, eu falo muito isso. Quem tem muita frescura não pode ser escritor, não pode trabalhar com isso. Porque ali é um lugar de gente que gosta de ouvir crítica. o texto sempre ser retrabalhado, retrabalhado, Sim. retrabalhado, reescrito, né? E daí a gente entra na próxima pergunta: como que é seu processo criativo, como ele acontece, ou seja, onde você busca inspiração para sua arte, e daí a sua inspiração ela vem do cotidiano, e sim, escrever é inspiração ou é transpiração? Inspiração, transpiração, orixação, orixação Trabalho duro, total, né? totalmente orixazístico, né? Porque a vida espiritual das religiões de matriz africana, ela promove o protagonismo. Então, os nossos deuses da ancestralidade de matriz africana, eles, a gente só baixa a cabeça para o sagrado. Então, é o que eu digo: problema eu enfrento de pé, baixar só para o sagrado. Só para o sagrado. Então, para escrever, eu tenho primeiro a minha vida espiritual, que eu preciso ter a minha vida espiritual para poder manter a minha cabeça arejada, sem as crenças limitantes que a sociedade coloca na gente, sem esses pensamentos negativos que você vai na rua, alguém já começa a falar: ah, você viu que tragédia. Isso tudo, você, se você quiser me perguntar, escrita é um dom? O que, que é o dom? O dom é aquilo que você é capaz de fazer desesperadamente. Isso é o dom. O dom não é uma coisa que vem fácil. O dom é o que você vai dar do dom. É aquilo que você vai dar para a vida. E quão mais brilhante vai ser o seu trabalho, quão maior for a sua capacidade de se doar para fazer o seu trabalho. Então, eu sou completamente louca. Minha casa tem livros em todos os cômodos, todos, até banheiro, cozinha, todos têm livros. Eu leio desesperadamente. Já li em um ano 365 livros, um por dia. Amo. Tem gente que fala assim: ah, um dia eu passei vergonha, porque eu fui na minha terapia, e aí eles me perguntaram: qual é o seu lazer? E eu fiquei meio assim, envergonhada, né? Porque eu gosto tanto de trabalhar que eu já não estava tendo lazer. Então, ele disse: não, mas você tem que arrumar um lazer. Eu disse, olha, eu me divirto de uma tal maneira fazendo meu trabalho. Claro que eu tenho lazer, gente, eu tenho lazer. Né? Eu me tratei, eu fui para terapia, eu melhorei, tá? Assim, mas eu acho que o processo criativo é trabalhar. Se eu sou um mecânico de oficina,
Eu sou aquele que vive sujo. Você chega lá e está sempre sujo, embaixo do carro. Essa é a Cristiane que escreve. É a Cristiane que, quando não está escrevendo, está lendo o manual de escrita, está lendo o dicionário, está pesquisando palavra, está observando o jeito que as pessoas falam na rua. Eu vejo uma pessoa na rua, às vezes eu fico olhando, eu falo, olha que jeito de andar, vai pro personagem. Olha que mulher, uó, vou me vingar dela na escrita. A escrita é tudo, então. Tudo. As várias lives que eu vi, que eu ouvi sobre você, você fala muito isso de escrever sempre, visceralmente, o tempo Sim. todo, como a escrita faz parte do seu dia a dia. Eu falei assim, gente, como ela trabalha, né? E não parece ser Muito. trabalho. É Não, prazer. eu acho que isso né? que é o dom. Isso é que é o dom. O meu filho, ele só falou com 4 anos. E quando ele não falava, eu comecei a olhar para ele assim, eu disse, gente, esse menino não quer falar. Mas eu tinha que escrever livro, tinha que fazer minhas coisas, né? Então, o que eu fazia? Eu falava, ô menino, é o seguinte, você não quer falar não, né? Mas eu vou então ler umas coisas para você. E eu fiquei lendo tanta coisa na cabeça desse menino. Eu li, gente, e ele não falava nada, ele só ficava parado me olhando. Eu pensava assim, gente, esse menino tá entendendo alguma coisa, só que ele não quer me contar. Assim. E Agora ele já fala. depois me ensinaram a simpatia de água com colher de pau, que era para dar água na colher de pau todo dia para ele começar a falar. E eu comecei, com 4 anos ele começou a falar. Hoje esse menino fala mais do que o homem da cobra. E os meus 2 filhos, né, que eu tenho uma menina também, esse mundo da escrita, eles vivem aqui em casa de boa, porque é o mundo que eu vivo, né? Às vezes eu estou no escritório trabalhando, eu falo, não vem aqui agora que eu estou aqui trabalhando. Aí ele, não, eu vim aqui pegar um livro. E esses dias eu quase chorei, porque quando eu coloquei ele para dormir, que eu olhei do lado dele, dormindo, estava um dicionário. Eu disse, gente, olha isso. Mas as crianças aprendem muito por observação, né? Eu tenho Sim. uma irmã mais nova que nasceu quando eu tinha 20 anos, a minha mãe teve a menina. E eu estava na época de estudar e ela batia na porta e eu colocava ela do lado e falava, estuda aí. E assim, ela sempre gostou muito de ler, muito de estudar, porque ela sempre via a gente lendo, estudando. Então, em casa sempre teve muito livro também. Sim. Então, você vê que a forma... Eu nunca precisei falar para ela, vai ler. Sabe, pega um livro para ler. Não, ela já vivia com o livro na mão, era o universo dele. Então, acho que de tanto eles olharem você, aquilo se tornou natural, né? O que muitas famílias negras às vezes não têm, né? Esse contato Exatamente. com a leitura, essa eu não tive, disposição de se ter na infância, meus pais não tinham condição, então eu lia livro, eu lia bula de remédio, eu abria as caixinhas de remédio de mamãe e lia as bulas, porque eu falei, olha quanta coisa que tem aqui para ler, eu vou ler bula, 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 ou jornais, quando minha mãe comprava legume, alguma coisa, eu desembrulhava, não mãe, não joga o jornal fora não, para ler, né, jornal. Então, quando eu comecei a ter acesso a livros, porque eu trabalhei 12 anos numa embaixada, eu fui assessora cultural. Quando eu cheguei lá, eu fui contratada durante 6 meses, meus primeiros 6 meses de trabalho, o meu chefe perguntou assim, você é capaz de ficar aqui nessa sala lendo de 9 às 7? E abriu uma estante que tinha livros sobre a história da África, todos os livros que você pode imaginar. Deus. E ele disse, o seu trabalho vai ser sentar aqui às 9, sair às 7 e ler. Você acha que você dá conta? Então aquilo foi minha escola literária. Eu passei 6 meses enfiada naquela sala, que era maior do que a kitnet que eu morava na época. E eu lembro que eu falava assim, gente, eu tô no oásis, o que eu fiz, assim, né? Eu deitava, eu pegava um livro, deitava, depois botava outro livro aqui de travesseiro, lia, e assim foram os meus primeiros 6 meses, lendo. Então as pessoas olham pra gente que é negro, pensa que a gente é burro, que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem, né? Tá por fora, eu sou terrível, assim, de repente eu arrebento com uns branquitudes aí, que vem falar besteira e eu, pum, já tô com uma coisa ali engatilhada, né, Angela Davis? Perfeito, né? Certeira. Vamos lá falar um pouquinho dos seus contos. Eu li um conto seu que eu comecei e eu fiquei até com raiva. Eu falei assim, como que ela tá escrevendo isso? Tem um cara preto! É de propósito.
Daí eu olhei e falei assim, por que que eu tô com raiva? Porque tem gente que é assim, Tem. né? Daí eu lembrei de um certo presidente de uma associação que Aham. antes era muito legal e que agora está sendo dirigida por ele. Eu falei, putz, aqui, ó, a Cristiane, há tempos atrás, colocou esse cara no texto dela, Exatamente. né? E vamos lá. Seus contos possuem uma leitura rápida e uma mensagem certeira. Parecem flechas que acertam em cheio o alvo, ou seja, eles falam por si. A linguagem é clara, objetiva, com temas do cotidiano das pessoas negras. São contos que estão no limite com o gênero textual crônica, como percebemos no trecho abaixo. Depois você fala um pouquinho. Chorou desesperadamente, um pranto que traduzia uma angústia indescritível, a falta da mãe. Como seria a vida das crianças que têm mãe e pai e comem bife com batata frita? Esse trecho aqui, Ai, gente. para mim, cortou. Fala um pouquinho sobre como você escolhe os temas desses seus contos, como que é esse cotidiano. Eu não sei se você percebe essa relação entre seu conto e a crônica, que para mim, quando eu li, foi Total. muito. Não é? É tão atual, é tão contemporâneo, que eu falei assim, tá, mas isso pode ser uma crônica, sabe? Muito, muito tênue caminho ali. E esse conto, principalmente, chama Bife com Batata Frita, né? Bife com Bife com batata Batata frita. Frita, desse livro Tapete Voador, e conta a história dessa menina que faz essa pergunta, né? Como seria a vida de crianças que têm pai e mãe e comem batata frita? O sonho dela era esse, né? E parece tão simples, né, para algumas pessoas, mas para quem não tem, para quem sente a falta, eu perdi meu pai há 3 anos atrás, tipo, já tinha quase 40 anos, e Sim. é uma falta que não passa, né? Pensa uma criança pequena que sente isso, é muito profundo, é muito bonito o conto, né? A gente leu aqui em casa, eu, minha mãe, minha irmã, que eu leio junto, né? Eu leio para todo mundo quando estou fazendo as entrevistas. Eu falo, Lore, vem ver, olha esse, mãe, vem ver. Então a gente se emocionou muito com esse conto. É um conto, o conto é isso, né? É rápido, é curto, mas ele te toca, te emociona e chega até você, né? Eu sempre agradeço os escritores por terem escrito as coisas que eu gosto, porque assim, se o escritor não escrevesse esse conto, como eu ia saber dessa menina? Sim. Sabe? Então é fantástico. Muito obrigada por você Muito escrever esse conto. obrigada. Eu habito muito com os meus personagens, sabe? Então, a minha forma de escrita, como eu me preparo muito tecnicamente, assim, quando eu vou escrever, eu vou. E às vezes os personagens começam a aparecer na minha frente e é como se eu estivesse vendo a cena acontecendo naquele momento e só tivesse que escrever o que eu estou vendo. Uhum. Eu tenho um conto que se chama Maria Teresa, que é uma mulher trans. E eu nunca tinha planejado escrever um conto sobre uma mulher trans. Só que na primeira cena do conto é a mulher no banheiro tomando banho de calcinha. E eu comecei a escrever a história. Ah, a mulher tal, fui escrevendo, ela estava debaixo do chuveiro tomando banho de calcinha. E eu tenho uma coisa que é assim, não julgue os personagens, sabe? Eu nunca gosto de julgar. Eu já trabalhei muito em penitenciárias. Então, acho que foi uma das coisas que mais me ensinou em termos de escrita, porque muitas vezes eu estava em penitenciária de segurança máxima, ministrando curso de escrita, e as pessoas falavam assim: você não quer ver a ficha das presas antes de começar o curso? Porque aí tem gente que já matou 10 pessoas, 20. Eu não quero ver nada. Eu sempre entrei, eu sempre digo assim, que eu nunca me senti. Eu tomo banho com uma toalha que eu ganhei das mulheres em situação de prisão, tem no meu banheiro, uma toalha linda, escrito Cristiane Sobral. Porque a última vez que eu estive na penitenciária no Mato Grosso, no último dia da minha oficina, elas me deram de presente essa toalha. E eu lembro que alguém falou assim: joga essa toalha fora, porque essa toalha tem energia ruim, que é de pessoas presas, não sei o quê, papapá. Então, essa é a Cristiane. Eu me senti amada, eu fui lá amar, porque eu sou assim, eu sou de um amor que você convive comigo. Eu vou, às vezes, viajo para as cidades. Até agora eu falo com as pessoas das cidades que eu fui. Porque um vira minha tia, outro vira minha mãe, outro vira
né? Porque eu me envolvo com as pessoas. E quando eu vi essa mulher lá tomando banho de calcinha, eu perguntei assim, mas por que ela está tomando banho de calcinha? E aí foi ela que me disse que ela era trans, não tinha feito a operação de mudança de sexo e ela se sentia melhor tomando banho de calcinha. Mas foi de uma delicadeza que eu, quando eu vou escrever nesse conto, você só vai descobrir que ela é trans lá pra frente, por causa de uma situação que ela viveu na infância, na escola. Porque você não tem que ficar falando para os outros, eu sou uma mulher trans. Isso são as outras pessoas que falam, né? Então isso faz parte do meu, de como eu construo a história, de pensar sempre na humanidade, que é uma coisa que nós negros perdemos muito com o racismo estrutural, e a complexidade das personagens. Eu tenho um compromisso profissional de levar emoção para as pessoas. Eu gosto de escrever histórias que provoquem raiva, alegria, sedução. Eu agora estou numa vibe de poemas eróticos, porque eu falei assim, eu preciso aumentar o foco do meu Instagram, que tem mulher demais. Eu preciso começar a trazer homem pro meu coisa também, porque os homens estão uó. A gente tem que dar um jeito nessas masculinidades, né? E aí eu comecei a postar uns poemas eróticos, para testar, para ver se começava a trazer homem para a literatura também, né? E não é que está dando certo. As estatísticas lá da minha equipe já estão mostrando que já está aumentando o número de homens. Poesia erótica. A Lorena, minha irmã mais nova, perguntou, você não vai falar da poesia erótica dela? Tem que falar. Menina, tem que falar, porque só 75% das mulheres brasileiras atingiram o orgasmo. E isso é uma tragédia. Se existe uma tragédia, é essa. Porque como que nós podemos ser as mulheres que levantam o país, as que sustentam os lares, e a mulherada não goza, gente? Que história é essa? Meu Deus, é muito triste. Não, mas é tabu para muitas mulheres mesmo a questão da sexualidade. Não, até a questão de se tocar, de se masturbar, a gente sabe que tem N problemas aí, são discussões que a gente tem que trazer à tona. E a literatura faz parte dessas discussões, né? Mostrar os desejos, o que gosta, onde toca, onde é interessante, o que é interessante fazer, né? Sim. Eu escolho um tema central, agora mesmo eu estou escrevendo um de contos para Malê, né? Que vai ser antes do romance. Então eu trabalho com um tema e eu não vou me aprofundar, mas eu tenho modelos de estrutura que eu uso para fazer o esqueleto do livro. O livro, para mim, ele é pensado como um corpo. Cabeça, tronco, membros, tal. Então as histórias, eu vou escrevendo, mas às vezes elas não vão fazer parte daquele corpo. Então eu guardo para outro livro. Porque cada livro meu tem um conceito. Não Vou Mais tem um conceito, Terra Negra tem um conceito, Só por Hoje tem um conceito. Se você olhar o conjunto de poemas, você vai ver que eles têm um combinado ali dentro, né? Dentro da estrutura do livro. Sim, vamos lá para a quarta pergunta? Para a quarta, né? Você tem 9 obras publicadas, que a gente já mostrou aqui, entre conto, poesia, dramaturgia e literatura infantil. Com qual gênero você dialoga melhor? Em qual desses espaços literários você se sente mais à vontade? Cite um poema ou trecho de uma obra que você gosta. Vamos parar aqui, depois a gente vai para outra parte da pergunta. Menina, é difícil, porque... Tu gosta de escrever tudo? Não tem um que eu escolho assim, falar, eu gosto mais desse. Cada um me dá um prazer diferente. É tipo o Kama Sutra. Cada posição tem um resultado diferente, né? Gosto do jeito, né? Então tem o dia da página 5, tem o dia da página 6, mas tudo é o Kama Sutra para mim. Poesia, contos, teatro. Eu me divirto. Tem fases que você tá mais da poesia, né? Tem fases que você tá mais... Eu vou ler um poema aqui que eu gosto muito. Lê, quero ver o que você gosta da sua obra. Diz assim... eu vou falar em formato de rap, tá? Porque ele é um rap. Se chama Ancestralidade na Alma. É assim. Eu não olho para o chão. Minha alma não está nos meus pés. Não sou bicho de estima. Meus dentes brancos não desperdiçam risos fúteis. Meus quadris largos
não servem apenas para gingar. Meus seios fartos talvez não estejam destinados a amamentar. Eu não olho para o chão. Minha alma não está nos meus pés. Não sou bicho de estima. Não sou animadora de pé, nem carrego a tudo e a todos nas costas. Não sou anjo negro consolador. Eu não olho para o chão. Minha alma não está nos meus pés. Não sou bicho de estima. Escrevo palavras negras, tatuando a ancestralidade na alma, para refletir a nossa luz, para refletir a nossa luz. Black out. Escrevo palavras, letras negras para refletir a nossa luz. Lindo, hein? Sim. Lindo, Chama lindo. ancestralidade na alma. É porque é o que a gente é, né? A gente tem uma coisa que vem com a gente e que faz com que a gente se encontre, que a gente se entenda e que a gente se permita estar nesse espaço da ancestralidade, né? Do diálogo. Posso ler mais um? Uma religião que às vezes pode, que não é nossa, mas que é nossa ao mesmo tempo. Não é nossa porque foi tirada, né? Sim. Mas é muito, né, fluido. Esse eu vou ler em homenagem a essas situações que nós estamos vivendo de racismo aí nesses últimos dias de morte, assassinato, genocídio. Fantasia. Hoje acordei branca, loira, olhos azuis. Na verdade, nem levantei da cama, porque segundo as estatísticas, as brancas ganham mais, as brancas vivem mais, as brancas vivem. Nem fui à entrevista de emprego, porque como as brancas já estou empregada. Não fiquei horas diante do espelho, meu cabelo era lindo por natureza, aceito por todos, sem distinção. Já que eu era padrão, como branca, resolvi sair. O carro já estava na garagem. Eu morava em um bairro de luxo. Resolvi ir ao shopping passear. Descobri que podia ganhar muitas cortesias nos shoppings. Um policial quis saber se eu precisava de alguma coisa. Sorriu. Eu gelei de medo. Ainda habitando, pelo menos por dentro, o corpo negro perseguido, escravizado, tão sofrido. Sentei na calçada e, como branca, chorei. O que, para o espanto geral, causou comoção. Recebi ofertas de emprego, pedidos de casamento, propostas para ingresso na carreira de modelo. Um sem fim de propostas. Ao fim do dia, eu sabia que voltaria a ser negra. Tive a imediata certeza de que o racismo não era filosofia, não era não. Percebi desde o bom dia como a vida podia ser diferente da que eu vivia. Precisa comentar? Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. Esse poema é muito forte, né? Muito forte. E depois Obrigada, as pessoas ainda falam que a gente fica de mimimi, né? Que a gente fica de mimimi, que a gente não sabe fazer literatura, né? A intelectualidade, esse espaço da intelectualidade foi negado muitas vezes às mulheres negras e aos homens negros, né? Sim. Geralmente a gente pode trabalhar, a gente é forte, a gente, né, vende bem, mas a gente não escreve. O intelecto é uma área ainda que a gente tem que estar sempre batalhando para mostrar que sabe e que pensa, né? Sim. Esse é o grande dilema que a gente vive. Na verdade, meu pai era um homem negro inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Minha mãe sempre fala, a inteligência de vocês veio do seu pai. Claro que a gente sabe que hoje em dia foi comprovado diferente, mas para mim sempre os homens negros eram inteligentes.
A inteligência sempre foi do negro, né? E Olha, quando eu saí do ambiente da minha casa e percebi que as pessoas negavam essa inteligência, isso para mim foi um problema muito grande. Eu falava, como assim? Eu sou inteligente. Eu não sabia sim, disso. Né? Quando a gente sai exatamente. de casa, a gente descobre o preconceito, a gente Nossa, descobre as coisas que falam sobre a gente, é aí que dói, né? É aí que você fala, peraí, né? Que espaço é esse que eu ocupo? Não é o espaço que eu sei que é meu, que eu mereço. Né? E ter que sempre brigar por isso é complicado. e fazer muitas orações na madrugada, até hoje eu faço, tem dias que eu acordo 3 horas da manhã, que é a hora de Exu, e faço muitas orações para desprogramar a minha mente dentro desses lugares que foram constituídos para a gente não acreditar na nossa competência. Porque nós somos tão desprogramados que até os nossos sonhos muitas vezes são medíocres. Porque nós não temos condição de ter sonhos maiores. Ano passado eu estava falando em Harvard. Eu fui para Harvard e mais 9 universidades. E quando eu estava lá, eu pensei, eu falei, gente, quando que na minha infância, quando que na vida eu imaginei. Mas aí eu lembrei que eu imaginei sim, porque eu era aquela menininha maluquinha que eu falava que quando eu crescer eu vou viajar o mundo, vou conhecer um monte de lugares. Então eu era bem nojentinha, dentro do padrão, porque uma menina negra pobre não podia sonhar com aquelas coisas. O sonho era casar, construir uma casa nos fundos da sogra e ficar ali. Era esse o lugar da mulher negra de um bairro de subúrbio, e casar já era um luxo, era coisa de uma mulher que prosperou, né? Assim. Então, para a gente abastecer os nossos sonhos, para nós que somos mulheres negras, ter sonhos é de uma insubmissão inacreditável. É uma mulher muito insubmissa, uma mulher que sonha. Que homem que dá conta de uma mulher que sonha? No máximo, nós nascemos para realizar sonhos dos outros, né? Mas ter os Tá próprios sempre por trás sonhos, dos panos. essa Nunca ser coisa a de que o principal. homem é a cabeça e a mulher é a cauda, né? Já viu essa história? Não, porque o relacionamento para dar certo, o homem tem que ser a cabeça e a mulher a cauda. É por isso que os meus não dão certo. Não nasci para ser cauda. Só esse bicho aí vai ter que ser centopé. Tem hora que vai ter que ser cabeça, tem hora que vai ter que ser cauda. A gente vai ter que dar a volta aí nesse negócio. Não, Cris, você é de um aprendizado, lições de vida aqui. O papo com a Cristiane tá incrível. Ai, Diz que é para chamar o povo aqui, apertar aqui do lado e ficar chamando o povo, né? O pessoal tá falando aí. para fazer o quê? Chamar as pessoas para falarem? Não, para vir participar da live. Alguém me disse aí que tinha um aviãozinho aqui que era apertar e chamar o povo para vir participar da live. Aí eu já fiz aqui de vez em quando, eu estou chamando aqui mais pessoas para aparecer. Tá, então peraí, tô chamando aqui as pessoas para. Ai, meu Deus! Pode Vocês fazer. viram o celular cair? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Entendi. Estou chamando aqui as Tá pessoas para vendo? participarem da live. Pode Né? fazer Caiu, pergunta, gente. eu não sei o que vocês estão vendo, né? Agora nesse A momento, Lídia, depois desse Lídia tempo. Garcia tá aqui rindo, rindo. Acontece, né? Maravilhosa, Lídia. Matriarca. Então, a gente já falou um pouco sobre a sua poesia, né? Que é extremamente forte. Você tem os textos combativos. Eu acho assim fantástico os seus textos poéticos. Você vê um compromisso, né, com uma questão racial muito forte, não só com Uhum. uma questão racial, com uma questão feminina, né, uma preocupação com a situação da mulher em todos os sentidos, na Sim, profissional, na pessoal, na estética. Então você mostra que é uma poeta que você é atenciosa com as questões das mulheres, com essas demais, vivências. demais. Você olha para essas mulheres e você fala sobre elas, né? Coloca essas várias mulheres ali, né? Por que você decidiu discutir sobre esses temas? Né? Por Eu, que falar das mulheres? eu não conheci minha mãe biológica, sabe? E eu tenho 2 filhos por adoção, que também não conheceram a mãe. Então eu tenho minha mãe biológica, a mãe biológica dos meus filhos, e que outra mãe mais?
minha mãe adotiva, já tem essas três, né? Uhum. Que eu digo que tudo que eu faço, essas mulheres, elas vão comigo. Eu tenho que conversar às vezes com elas, falar, vou fazer um negócio, me ajuda aí. Elas estão comigo o tempo todo. E Que legal. eu fui crescendo e as pessoas sempre diziam assim, sua mãe foi muito má, porque ela te abandonou e tudo. E eu acho que eu já tinha essa visão matriarcal, porque eu pensava assim, a sociedade é que é o ó, que deve ter feito alguma maldade com a minha mãe, para ela não ter dado conta de ser mãe. Porque eu sempre achei que ser mãe é uma coisa maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, ser mãe não é um processo individual, ser mãe é um processo coletivo. Então, aí eu volto lá nas penitenciárias. As mulheres que eu vejo que estão lá em situação de prisão e que estão afastadas dos seus filhos, elas não estão ali somente por decisões individuais. São decisões individuais que ecoam dentro do sistema coletivo, né? Então, quando eu tenho hoje 2 filhos cuja mãe não pôde criar, isso para mim que aparece na minha literatura, aparece na minha vida, porque eu sinto que nós mulheres temos que ter esse compromisso umas com as outras, sabe? Bonito. É muito cruel que uma mulher esteja só. É muito cruel que uma mulher esteja. Também, como eu falei, minha mãe era parteira, vivia na casa dos outros, me levava chaveirinho, né? Eu sou a filha caçula. Então, minha mãe sempre estava ajudando alguém da comunidade. Ela ficava mais na rua do que dentro de casa. E ali, eu não acredito muito no feminismo, acredito mais no matriarcado nesse sentido. Por que o Uhum. matriarcado? Porque o matriarcado, ele não exclui, não que o feminismo exclua, mas é um outro papo mais longo, onde a gente Sim. traz as masculinidades também, Junto. entende a matriarca como a riqueza, e os homens precisam reconhecer essa riqueza que são as mulheres. Então, ao fazer esse chamado na minha literatura para as mulheres, eu quero que os homens olhem para suas mulheres de uma maneira também mais amorosa. Estou falando muito de relação cis, né? Mas tudo bem, vai além, tá? Não tem a ver com questão cis, binário, não binário, tem nada disso. Independente das escolhas, né? Essa questão do masculino e do feminino que habita em nós, que precisa estar mais integrado dentro de uma forma sistêmica. E o escravismo, uma das primeiras coisas que ele tirou, né, tirou as nossas vidas, tirou a nossa descendência e tirou a nossa ancestralidade. Então, falar Sim. de mulher, eu estou falando de 2 mulheres que não puderam criar seus filhos, a minha mãe e a mãe dos meus filhos. E lá no escravismo era a mesma história. Então, o que significa? Que nós temos aí um elo, um ciclo de cadeias de mulheres impossibilitadas pelo sistema patriarcal, capitalista, cristão e um monte de coisa. Porque a corda arrebenta para o lado das mulheres, Sempre. né? Então, assim, quando fala, a mulher não conseguiu casar, ela fracassou. Aí eu digo, agora as mulheres têm que começar a dizer que os homens é que fracassaram, porque eles não estão dando conta da preciosidade que é a mulher. Então eles precisam começar a rever essas porcarias que eles estão fazendo aí. Porque uma mulher, o homem tem que pensar, eu estou preparado para a entrada de uma... Se é que eu quero mulher, né? Também, se não for o caso. Mas para a entrada de uma mulher na minha vida, porque uma mulher, quando entra na vida de alguém, uma mulher que eu digo assim, no sentido que eu defendo, na sua plenitude, ela muda a vida para melhor. Mulher, onde tem mulher, ninguém passa fome. A mulher que não descobriu isso ainda é porque ela está desempoderada pelo sistema. Porque mulher é riqueza, mulher é fartura, mulher é axé. Tem que ser. Essa é a minha Oxum? visão. Tu é filha de Oxum? Também. Ah, essa visão de mulher me remeteu muito ao Oxum. Fartura, riqueza, grande mãe, Sim. a mãe de todos. Trago Que comigo bonito. essa visão oxunizística e yansanzística também, né? Que a Yansan é meu lado mais bruto, nesse sentido de acolher, inclusive, os que não são meus, né? Porque Yansan é uma maternidade que não se resume ao biológico, ao genético, mas é essa luta por esse campo social que nós vivemos, né?
E por isso que eu escrevo muito sobre mulher, porque eu acho que mulher é maravilhoso mesmo. Eu acho que mulher, eu infelizmente sou cis, né? Eu digo assim, poxa, eu não namoro mulher, não tenho tesão por mulher, que pena. Porque mulher é uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa mesmo. Que isso eu tô dizendo pra mim. A cada ano que passa, eu falo assim, cara, se eu soubesse que eu era tão maravilhosa quando eu era criança, eu tinha feito outro. Por isso nós precisamos dizer para as meninas, vocês são maravilhosas. Não é dizer que você é melhor do que ninguém, mas é a maravilha da sua presença no universo. De cada um, Maravilhosa você né? que tá aqui. Cada um poder exercer o seu dom. Esse que é o dom. O que você veio dar para este mundo? Esse é o seu dom. O que você pode dar de melhor? Vá cuidar da sua vida. Você vai cuidar da sua vida, é ótimo. Sim. Vai crescer, simplesmente, cumprir sua função. Exatamente. Cris, a gente está em 5 minutos. Né? A gente ainda tem 5 minutos. Querem voltar? Como é que é? O povo aí tá animado? Não sei. Deem conselhos aí, se vocês querem que a gente volte para terminar. Tem mais 2 perguntas aqui. Né? Eu não estou conseguindo. Vamos ver o que o povo fala. Eu ainda tenho um tempinho. Se quiserem voltar, a gente faz uma leitura mais aqui de poemas. Ei, Diogo! Ai, gente, eu fico tão feliz que vem tantas pessoas maravilhosas aqui da minha vida. Ó. Não, maravilha. Gente, eu vou puxar um pouquinho aqui para poder rodar. Professora Helenice, do Mato Grosso, está aqui. Gente, tem uma música que diz, eu tenho valor, eu tenho memória. Eu adoro essa música. Tem gente pedindo para você cantar. Acabei de olhar. Disseram para mim aqui que já viram você cantando, que você canta maravilhosamente bem. Que a pessoa agradeceu de ter visto você cantar. Vamos voltar então para eu cantar. É porque alguns poemas são musicados, né? Então, a gente pode voltar então, e o pessoal tá... Desculpa, te cortei. Vamos Pelo voltar? que eu vi aqui, as pessoas estão querendo voltar. Eu encerro agora, então. Salvo rapidinho e já volto. E todo mundo volta com a gente, pode ser? E daí a Cristiane canta pra gente, que eu não sabia que você cantava. Sim. Tá bom? Então eu vou encerrar e a gente já volta, tá? Você quer deixar algum recado antes da gente encerrar? Volta, gente. Volta que vai ter coisas aqui que eu não contei ainda em nenhuma live. Que vão delícia! ser reveladas. Vai ser jogo da verdade. Pode voltar. Então tá, tchau. Beijo. Até já, gente.